Há um ano das eleições, o portal ND+, nacional, vem a Brasília para acompanhar os trabalhos de bastidores de todo o cenário político, dos partidos, mas também as movimentações do Congresso Nacional. Hoje nós estamos com o presidente do MDB no Brasil, Baleia Rossi, que vai falar um pouquinho sobre o cenário. Presidente, eu já vou começar falando de cenário nacional mesmo. Como é que o senhor tem visto aí essa corrida eleitoral para a presidência da República no ano que vem? Olha, é natural que os partidos comecem a dialogar, comecem a colocar as suas ideias para 26. Agora, para o país, eu entendo que é muito cedo. Quando você traz o calor da eleição para um ano que não tem eleição, você acaba atrapalhando a pauta de trabalho. E quando você traz as brigas eleitorais, você acaba produzindo menos. Portanto, a minha ideia é que essas discussões para a eleição, para o futuro do país, que é muito relevante, elas aconteçam o ano que vem. Esse ano é um ano de entregar trabalho, de entregar resultado, que eu acho que é o que a população espera. Agora, seguindo nessa linha da sua fala, a gente percebe que o governo tem tido algumas dificuldades com o parlamento, com o Congresso Nacional. O senhor acredita que dá para melhorar, a possibilidade de melhorar essa relação, também para facilitar o andamento de projetos do governo? Olha, eu não vejo dificuldades. O que eu vejo é que hoje o Congresso Nacional não está disposto a votar nenhuma pauta que signifique aumento de impostos. Então, quando o projeto ele é espinhoso, ele tem dificuldades. Nas demais pautas, não há dificuldades. Hoje nós temos uma carga tributária muito grande. Hoje, quem quer empreender no país tem grandes dificuldades, está sufocado. Então, há um consenso no Congresso Nacional, e que eu participo e apoio, de não votar matérias que signifiquem aumento de impostos. Nós conseguimos a reforma tributária, que foi uma reforma muito lutada. Eu sou até o autor da reforma tributária. Desde 88, da Constituição Cidadã do Ulisses Guimarães, fala-se numa reforma tributária. Em 2019, eu apresentei a PEC 45. Nós demoramos 6 anos de discussão para mudar o nosso manicômio tributário, que são os tributos sobre o consumo, muito ruim, atrapalhava todos que queriam empreender, gerar emprego, renda. O Brasil tinha uma jabuticaba, tinha algo que era um grande remendo, e hoje, com a aprovação da PEC 45, hoje a emenda constitucional 132, nós vamos ter o imposto de valor agregado, que é utilizado em mais de 170 países, mais moderno do mundo. Então, o Brasil vai realmente chegar a um momento de crescimento econômico, e quando a gente fala crescimento econômico, a gente fala em oportunidade de gerar emprego e renda, que é o que importa verdadeiramente para a população. Bom, a gente vai falar um pouquinho da sua carreira política. O senhor já é um político consolidado, e aí a expectativa para o ano que vem. O senhor deve ir à reeleição ou analisa possíveis outros postos aí a ser concorrido? Não, a minha expectativa é continuar contribuindo aqui no parlamento. O que me move na política é essa possibilidade da gente, através do trabalho, melhorar a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas. Eu comecei cedo na política, né, com 20 anos de idade, vereador. Acredito que ainda posso contribuir, e aqui no parlamento, que é o principal parlamento do Brasil, a gente discute as questões que são relevantes. Agora mesmo sendo presidente nacional do MDB, que me toma muito tempo, né, o partido complexo, um partido com diferenças regionais que a gente respeita, eu fui o relator da PEC 66. A PEC 66 era a PEC das cidades. Uma PEC que veio do senador Jader, que é do MDB também, do Senado, e eu tive o privilégio de ser o relator, e ela tratava de 2 assuntos: precatórios e dívidas previdenciárias. 2 problemas enormes dos municípios, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, de todo o Brasil. E nós conseguimos, com um diálogo com o Senado Federal, com o CNJ, com os prefeitos, com os governadores, ampliar a relação da PEC que veio do Senado para incluir
mais municípios, e hoje nós entregamos uma emenda constitucional também, votamos na Câmara, foi votada no Senado, já foi promulgada, que vai desafogar os municípios. Eu acredito na pauta municipalista. Por quê? Porque os problemas estão no Estado, né? Nós aqui em Brasília, nós temos dificuldade de saber qual é o problema do município. O prefeito sabe mais, o vereador sabe mais, a liderança local sabe mais. Então, essa pauta municipalista, ela é algo que me move também aqui. Eu tive esse privilégio de poder desafogar os municípios. Tem muitos municípios que viviam para pagar precatórios, pagar dívida e olhar para frente para investir em educação, saúde, mobilidade e segurança, nada. Então, com essa PEC que nós votamos ainda o mês passado, nós estamos dando condições para todos os prefeitos ter mais recursos para investir no que importa, que é a qualidade de vida da população. Com essa PEC, essas discussões que a gente pôde acompanhar e que os prefeitos comemoraram, pode-se dizer que pode diminuir também aquela vinda com o Pires na mão em Brasília, solicitando cada vez mais recursos, porque os municípios, em especial de pequeno porte, têm sofrido tanto com a falta de recursos captados e também para cobrir as despesas da própria cidade? Com certeza. A ideia era exatamente essa, fazer com que o município pudesse ter mais recurso para investir na qualidade de vida do cidadão. E quando a gente deixa mais recurso na prefeitura, a população tem mais condições de cobrar o prefeito, de cobrar o vereador, de ir numa secretaria, de resolver o problema do posto de saúde, da educação, do material escolar, da qualidade do ensino. Investir na segurança pública, a gente sabe que segurança pública é uma questão do Estado, mas os municípios hoje têm as guardas municipais, tem as câmeras de identificação facial que estão tendo um grande sucesso lá na capital de São Paulo. Hoje é uma realidade do prefeito Ricardo Nunes, que também é do MDB, e é o programa mais aprovado pela população. Por quê? Porque as pessoas buscam mais segurança para si, para sua família. Então, quando sobra recurso, o prefeito pode inovar e pode levar equipamentos, tecnologia, inovação para fazer com que as pessoas vivam melhor nas cidades, que é o grande objetivo que todos nós temos. Bom, o senhor falou de São Paulo, não tem como a gente não falar do seu estado, né? O senhor representa aí talvez a potência econômica do Brasil e que refere todo o país. Lá, o governador Tarcísio está muito bem posicionado para a reeleição. O senhor acredita que, para mudar esse cenário, e incluindo as disputas intrapartidárias, seria só a vinda dele à presidência da República em 2026 e abriria espaço para outros partidos crescerem também? Olha, o governador Tarcísio tem feito uma grande gestão. Técnico, cara que tem 50 anos de idade, então tem muita energia, cara simples e tem conseguido tocar São Paulo de maneira muito positiva. Essa questão da possível candidatura dele é uma decisão muito pessoal. Ele tem direito à reeleição em São Paulo, que é um estado que é o centro econômico do país. Ele tem me dito que será candidato à reeleição. Agora, claro, a gente escuta muita especulação, muitas pessoas querem que ele venha para candidato a presidente. Agora, a preço de hoje, o que ele tem reiteradamente falado, inclusive essa semana eu estive com ele numa reunião com 43 prefeitos da minha região, que é a região metropolitana de Ribeirão Preto, é que ele trabalha com a perspectiva de ser candidato à reeleição em São Paulo. Agora, claro que diante desse bate-papo a gente não pode deixar de falar do seu partido. Ele tem uma projeção para 2026. Como é que o senhor tem trabalhado as bases e qual é a expectativa, talvez, de ampliação aqui no Congresso Nacional ou nos estados também? Como é que está esse desenho para 2026? Olha, hoje nós temos 43 deputados federais. A nossa expectativa é superar 50 deputados federais. Nós estamos trabalhando em cada um dos estados para fortalecer o MDB. O MDB é um partido equilibrado, é um partido que a gente até fala, é o ponto de equilíbrio, né? Partido do diálogo, um partido que busca consensos e que busca o diálogo com todos para
respeitando até quem pensa diferente, colocar o seu posicionamento. Nós vamos até fazer a semana que vem um evento grande aqui em Brasília, que é a apresentação de um projeto para o país. O Brasil precisa pensar o Brasil. Durante todo esse ano, a Fundação Ulisses Guimarães, que é o braço pensante do MDB, percorreu os estados, estivemos inclusive em Santa Catarina, mas em praticamente todos os estados, sob a coordenação do Aldo Rebelo, que é ex-ministro, que é ex-presidente da Câmara dos Deputados, do Alceu Moreira, que é deputado do Rio Grande do Sul, foi presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, e discutimos com a nossa militância, com as nossas lideranças, posições claras que o MDB tem sobre os temas importantes. Desenvolvimento econômico, sobre saúde, sobre educação, sobre segurança, enfim. Nós queremos nos diferenciar exatamente por quê? Porque nós temos um projeto para o país. Nós fizemos isso lá atrás com a Ponte para o Futuro, que depois foi a base do que o presidente Michel Temer fez como presidente, e vamos fazer isso a semana que vem novamente. Nós temos 11 senadores, desses 11 senadores, 10 vão renovar o mandato, então nós estamos trabalhando também para que a gente tenha mais senadores, temos 100 deputados estaduais, nós temos o maior número de eleitos no Brasil é do MDB. Nós temos mais de 8.100 mandatários. Temos 3 governadores, vamos ter mais ou menos de 7 a 8 candidatos a governador. Então o MDB está muito preparado para disputar a eleição e crescer novamente, que é o intuito que, como dirigente aí partidário, a gente tem. Quer dizer, a gente fortalece muito as lideranças regionais. Lá em Santa Catarina nós temos o Chiodini, que é o nosso comandante, que é o nosso presidente, que tem conseguido unir o partido e fortalecer o partido, o que nos dá a perspectiva de um grande crescimento do MDB novamente em 2026. Já que o senhor tocou no nome do deputado Carlos Chiodini, secretário de Agricultura, eu queria perguntar, ele deve ser vice de Jorginho Melo, como é que estão as conversas com o PL? Há um alinhamento também de Brasília para lá e de lá para cá? Olha, a gente respeita muito as realidades regionais e as identificações naturais que acontecem nos estados. O Chiodini é o nosso presidente, nós temos o Pezente, nós temos o Cobalcini, nós temos a senadora Ivete, nós temos uma bancada de deputados estaduais muito forte, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Quem vai definir o futuro do MDB de Santa Catarina são essas lideranças, né? Inclusive, fazer uma referência aqui ao Luiz Henrique da Silveira, que foi um grande homem público, pessoa que nos inspira a todos as lideranças de Santa Catarina. E claro que hoje há um alinhamento do MDB de Santa Catarina com o governador Jorginho Melo. Eu tive o privilégio também de ser deputado federal com ele aqui há 2 ou 3 mandatos atrás, e o Jorginho convidou o Chiodini, que é o nosso presidente estadual, para ser secretário da Agricultura, uma área extremamente relevante, extremamente importante para o Estado e para o Brasil. Então, hoje nós temos um alinhamento político para 2026 com o governador Jorginho Melo. Agora, essa questão de vice, eu fico na torcida. Eu acho que o Chiodini tem todas as condições, tem experiência, é um cara correto, honesto, zeloso, trabalhador, e vou ficar na torcida para que ele possa participar da chapa majoritária, porque acho que, inclusive, ele pode contribuir com uma grande vitória. Obrigado pela entrevista, presidente. Boa sorte. Muito obrigado.